Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para aprofundar um pouquinho mais o assunto que nós estamos estudando, que é o tema de calorimetria. E aproveitar para, além de aprofundar um pouquinho o tema de calorimetria, falar um pouquinho sobre potência também, que é um assunto muito importante em física. E ao final, resolver dois exemplos considerados um pouquinho mais difíceis. Esse exemplo aqui do meio, eu vou ampliar já aqui na tela de vocês, é do vestibular da UERJ, um vestibular passado, e esse último exemplo aqui de um simulado, né, que nós fizemos na escola, um simulado para o Enem. Tá? Então deixa eu ampliar aqui e começar com vocês. Né? Nós já vimos a definição de calor, isso aqui não é exatamente uma novidade. Né? Nós sabemos que calor é a energia que flui espontaneamente de um corpo de temperatura maior para um outro de temperatura menor. Podia botar aqui um ponto final, né? Essa definição não é nenhuma novidade. O que eu gostaria de frisar com vocês é isso aqui, ó. Calor é energia, tá? Calor é energia. E energia tem unidade de medida, tá? Do mesmo jeito que a gente mede tempo em segundos, minutos, hora, ou a gente mede distância em centímetro, quilômetros ou metro, energia também tem a sua unidade de medida, ok? A unidade que nós estamos utilizando até agora é a caloria, tá? Então, se eu aqueço muito material, eu estou dando um número elevado de calorias. Então, sei lá, 100.000 calorias. Se eu aqueço pouco material, é porque eu estou dando menos calor, um número menor de calorias. Tá? Então, está aqui a unidade é caloria e o símbolo é cal. Tá? Se eu fosse escrever, eu escreveria assim, né? Vou dar pouco calor, então eu estou dando... Ih, tem que trocar a caneta. Se eu estou dando pouco calor, eu estou dando, por exemplo, 3 calorias. Tá bom? Escreve dessa maneira. Bem, caloria é a única unidade de medida possível para o calor? É a única unidade de medida existente? A resposta é não, tá? Existem outras unidades de medida. Por exemplo, a quilocaloria, que nada mais é do que 1000 vezes a caloria, tá? A gente representa como kcal. Essa unidade de medida aqui, quilocaloria, é a mesma que você encontra no rótulo dos alimentos, por exemplo. Então, quando você olha lá um miojo, tem 450 calorias, a gente fala, mas se você olhar direitinho no rótulo, é kcal, ou seja, quilocalorias. Tá? Uma outra unidade de medida muito comum também é o joule. Se escreve joule, né, com O, mas se fala joule, tá? E o símbolo é J. Joule é unidade de quê? É unidade de energia. Como calor é energia, então a gente também usa joule para representar calor, tá bom? Existem outras unidades, não são apenas essas, tá? Mas eu escrevi as principais e a que a gente vai mais usar nos problemas. Ah, professor, como é que eu passo de caloria para joule e vice-versa, né? Uma caloria equivale a quantos joules? Uma caloria, ela equivale a 4,184 joules. Então você precisa juntar um pouquinho mais do que 4 joules para dar uma caloria, tá bom? É um número muito quebrado, um número muito feio, então é muito comum a gente arredondar isso. Então é bem frequente que nos problemas ele diga que uma caloria equivale a 4,2 joules, que é uma aproximação bem próxima, né? Uma aproximação bem razoável. Tem alguns problemas que são mais audaciosos, que fazem uma aproximação mais grosseira. Diz que uma caloria equivale a 4 joules direto, tá? Isso são aproximações, né? Mas é bem comum fazê-las, ok? Pois bem, dito isso, eu preciso falar para vocês o conceito de potência, tá? Potência nada mais é do que a rapidez com que a energia é transferida de um lugar para outro ou transformada de um tipo em outro. Tá? E como é que a gente calcula a potência? Né? Como aqui a gente está falando, como a gente está falando de calor, né? Então a energia transferida, a energia que passa aqui para a gente é o calor, né? Representado pela letra Q. Tá? A gente pega a quantidade de calor transferido e divide pelo intervalo de tempo que demorou para ser transferido. Tá? Repara que quando eu usar T minúsculo é tempo, tá bom? Quando eu usar T maiúsculo é temperatura. Eu sei que é um pequeno detalhe, mas enfim, como ambos começam com a letra T, né? A gente usa T maiúsculo para temperatura e T minúsculo para tempo, tá? Bem, e professor, qual é a unidade de medida de potência? Né? A gente acabou de ver aqui em cima
que o calor tem várias unidades de medida. E a potência? A potência tem unidade de medida também? A resposta é sim. E não é muito difícil de pensar quais são as unidades mais comuns. Se potência é calor dividido por tempo, quais são as unidades de calor que a gente conhece? Uma delas é caloria, certo? Tem que trocar a caneta. Uma delas é a caloria. Então, caloria é a unidade de calor. Embaixo é tempo. Tempo a gente usa em segundos, tá bom? Então, uma unidade muito comum para potência é calorias por segundo. Ok? Então, vamos ver um exemplo. O próprio secador de cabelo. Imagina que você tem um secador de cabelo que tem uma potência, certo? De 100 calorias por segundo. Isso significa que a cada segundo que ele fica ligado, ele libera 100 calorias de calor para a cara, do cabelo, né? Então é um aparelho aí de potência, sei lá, média, não sei, né? Você pode ter, por exemplo, um maçarico desses de derreter ferro. Aí é outros 500, né? Ele é também um aparelho que esquenta, também libera calorias a cada segundo, só que é bem mais, né? Muito mais. Um maçarico, se o secador de cabelo é 100, sei lá, deve ser pelo menos 1 milhão, né? 1 milhão é 6 zeros, se eu não me engano, né? Espero não ter errado. 1.000 milhão, né? Então, 1 milhão de calorias por segundo, tá bom? É uma potência muito maior. Significa que a cada segundo ele libera 1 milhão de calorias. Então, ele é um aparelho muito mais potente. Ele consegue derreter as coisas de maneira muito mais rápida, tá? Então, vamos apagar aqui. Preciso falar para vocês de uma outra unidade de potência, tá? Tem essa aqui, que é a caloria por segundo, mas também tem outra muito comum. Como eu acabei de te dizer, uma outra unidade de medida para o calor é o joule. Então, esse Q aqui, que é do calor, né, da fórmula, ele também pode estar medido em joule. Então, uma outra possibilidade seria joule por segundo, tá bom? Essa é uma outra unidade de medida para potência. É uma unidade de medida muito importante, muito usada, tão útil, tão famosa, que ela ganha um nome próprio, tá? Joule por segundo, a gente dá um nome para ele. Isso aqui chama-se watts. Na verdade, watt, né? Se for mais de um, aí tem esse, watts. Representado pela letra W, tá bom? Então, quando você vai numa loja e vê lá uma lâmpada de 10 watts, o que significa isso? Significa que essa lâmpada, ela pega da tomada a cada segundo 10 joules de energia. Entendeu? Ela pega a cada segundo 10 joules de energia e transforma isso em energia luminosa, em outras coisas. Não sei, vamos pensar aí, uma máquina de furar, essas furadeiras de furar a parede, né? Você vai lá na loja, tem vários modelos. Uma, sei lá, de 300 watts e outra de 600 watts. Qual que é a melhor? Bem, não sei qual que é a melhor, né? Mas a de 600 watts, ela consome mais energia, isso é fato. A cada segundo ela pega da tomada 600 joules de energia e transforma isso em movimento, certo? A outra é mais fraquinha, e por isso mesmo ela consome menos energia, né? A cada segundo ela pega da tomada 300 joules e transforma isso em movimento, tá? Quanto maior a potência do aparelho, normalmente ele funciona de uma maneira assim mais forte, mais agressiva, né? Ele consegue funcionar de uma maneira mais bruta, vamos dizer assim. Em contrapartida, obviamente, ele consome mais energia. Tá? Dito isso, eu gostaria de fazer 2 exemplos. Então, esse exemplo aqui é o exemplo lá do vestibular da UERJ que eu havia dito. Né? O que o cara diz? Um copo contendo 200 gramas de água é colocado no interior de um forno de micro-ondas. Então, até aí eu acho que não tem problema nenhum, né? Bota água no copo, bota o copo dentro do micro-ondas e liga. Tá? Quando o aparelho é ligado, a energia é absorvida pela água a uma taxa de 120 calorias por segundo. Repara, né? Isso aqui é meio que a potência do forno, certo? Ou bem próximo disso. Né? Isso significa que a cada segundo que passa, a água absorve do forno 120 calorias. Se passar mais um segundo, ela absorve mais 120. Se passar mais um segundo, ela absorve mais 120. Então, a cada segundo que a água permanece lá dentro, com o forno ligado, ela vai absorvendo 120 calorias. Tá? Sabe-se que o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. E aí ele pergunta assim, né?
qual a variação de temperatura da água após 1 minuto de funcionamento do forno. Ok? Então ele quer saber a variação de temperatura da água, ou seja, quantos graus a água esquenta, né? Calcule a variação de temperatura da água. Como é que a gente calcula a variação de temperatura? Usando o que a gente já aprendeu sobre calorimetria. Existe uma equação muito fundamental, que é essa daqui, né? A quantidade de calor que um objeto absorve é igual à massa dele, calor específico dele e a variação de temperatura que ele sofre. O que ele está perguntando nessa questão é a variação de temperatura. Então ele está perguntando isso aqui, ó, tá? A gente tem que calcular o ΔT, né, a variação de temperatura. Para fazer isso usando essa equação, a gente precisa saber dos outros valores. Precisa saber quanto que vale o calor específico, precisa saber quanto que vale a massa e precisa saber quanto de calor a água absorve quando ela está dentro do micro-ondas. A grande pergunta é se a gente sabe esses outros valores, né? E a gente sabe. Alguns a gente sabe direto, outros a gente sabe de maneira indireta, vamos dizer assim. Então vamos lá. Fazer em vermelho então. O que a gente quer descobrir é o ΔT, né? A variação de temperatura. Então deixa ele quieto aqui, ΔT. Calor específico. Aqui quem está esquentando é a água, né? Quanto que vale o calor específico da água? Bem, foi dito aqui de maneira explícita, vale 1, tá? Então a gente vem do lugar do C e substitui por 1. A massa, né? A gente está esquentando água, a gente precisa saber a massa de água aquecida. A água o cara diz que é 200 gramas, então não tem muito mistério. A gente vem no lugar do M e coloca 200. E agora a gente tem que colocar aqui a quantidade de calor que essa água absorve. Um olhar assim desatento diria que a água absorve 120 calorias. Mas olha, veja bem, ela absorve 120 calorias por segundo. A cada segundo que ela fica lá dentro, ela absorve 120. O forno ficou ligado 1 minuto, tá? Então a água ficou lá dentro, recebendo 120 no primeiro segundo, mais 120 no segundo, mais 120 no terceiro, no quarto, né? Ao longo de 1 minuto. E aí você precisa lembrar, né? 1 minuto tem 60 segundos. Então a água absorveu 120 vezes 60, né? Que é 120, 60 vezes, certo? Então essa quantidade de calor aqui, na verdade, ela vale 120 vezes 60. Por que vezes 60? Porque são 60 segundos que ela fica lá dentro. Tá? Pois bem, então a gente tem que resolver essa continha aqui até o final, né? A ideia é descobrir o valor do ΔT, certo? O que a gente pode fazer aqui para dar uma melhorada nessa conta? Já vou adiantando, você faz a conta do jeito que você quiser. Mas eu, sempre que possível, eu vou buscar simplificações, tá? Eu não sei se você sabe, mas eu posso cancelar o zero que está de um lado da equação com o zero que está do outro lado da equação. Eles têm que estar em lados opostos do sinal de igual, certo? Eu não posso cancelar um zero do 200 com o outro zero do próprio 200, aí não dá. Mas eu posso cancelar um zero que está aqui, do lado direito, né, da equação, com um zero que está do lado esquerdo, tá bom? Isso eu posso fazer. Se eu posso fazer isso para esses zeros, eu também posso cancelar esse zero aqui com o do 120, né? E isso já deixa a minha equação um pouco mais simples. Se você for parar para observar, vai ficar aqui 12 vezes 6. E do lado daqui vai ficar 2 vezes 1, que é 2 mesmo, né? 2 vezes ΔT, então fica 2 vezes ΔT. Agora é a parte mais simples, né? Esse 2 está multiplicando o ΔT, então ele tem que passar para o lado e lá dividindo, certo? Então a gente vai passar o 2 dividindo. Vai ficar assim, olha só. Continuando aqui em cima, né, pessoal? Vai ficar ΔT é igual a 12 vezes 6 dividido por 2. O 2 vai dividindo, né? Então fica 12 vezes 6 dividido por 2, certo? Quanto é que dá esse negócio aqui? A gente pode simplificar, né? Pode simplificar 2 com 12. Vai sobrar aqui, no lugar do 12, 6. Então fica 6 vezes 6. Isso aqui vai dar 36. Ah, professor, 36 o quê? O que a gente calculou? Não foi variação de temperatura? Não é o ΔT que a gente calculou, variação de temperatura? A temperatura, quando varia, ela varia em graus Celsius, não é isso? Então isso aqui é 36 graus Celsius, tá?
Conclusão, se você puser 200 gramas de água, 1 minuto dentro desse micro-ondas, ela sai de lá de dentro 36 graus mais quente do que entrou, tá bom? Então, essa é a questãozinha aí do vestibular da UERJ. Tenho mais uma questão para fazer com vocês. Essa questão aqui, como eu disse, né, era de um simulado aí da escola para o Enem. Acho que desse tamanho aqui tá bom. Vamos ler a questão. Uma rede de restaurantes aquece 150 gramas de chocolate para a calda de uma sobremesa, no micro-ondas, para que ele seja servido ao cliente na temperatura ideal de consumo. Então repara, né? Você vai lá no restaurante, pede um brownie de sobremesa, seu aniversário. Tudo que você não quer é que o brownie chegue com uma cobertura gelada, né? Aquele chocolate gelado, não tem a menor graça. E para isso o restaurante, obviamente, ele esquenta o chocolate antes de mandar para você. Ele serve 150 gramas de chocolate que é aquecido no micro-ondas. Bem, a curva de aquecimento, temperatura do chocolate em função do tempo de aquecimento no micro-ondas, é mostrado no gráfico seguinte. Então, a gente tem que parar para entender esse gráfico. O que é representado no eixo vertical, pessoal? No eixo vertical, a gente tem a temperatura medida em graus Celsius, tá? E no eixo horizontal, a gente tem a temperatura, não, perdão. A gente tem o tempo medido em segundos. Observa que tempo aqui é representado pela letra T minúsculo, está até muito pequeno, diga-se de passagem, né? Acho que eu fiz fazendo bagunça, mas enfim. Tempo T minúsculo, medido em segundos, e a temperatura é T maiúsculo, medido em graus Celsius, tá bom? Eu acho que eu mexi a figura de lugar, tem que botar ela aqui. Pronto. Eita. Aqui. Bem, o que ele diz então? Considere que o calor específico do chocolate vale 0,6 calorias por grama grau Celsius, tá bom? Ele fala que para você considerar que uma caloria é aproximadamente 4 joules. Então repara que ele está fazendo aquele arredondamento mais grosseiro de todos, né? Ele também pede para considerar que todo o calor gerado pelo forno de micro-ondas é absorvido pelo chocolate, que é uma hipótese importante, né? Quando você bota o chocolate no micro-ondas e liga, o micro-ondas ele esquenta o chocolate, o vidrinho, né, onde o chocolate está, o prato, enfim. Ele esquenta várias coisas lá dentro. Mas ele pede para você considerar que todo o calor que o micro-ondas gerar, o chocolate absorve, tá bom? Não sobra nada para o vidro, nada para o resto. Pergunta: qual é a potência do forno de micro-ondas medida em watts? Tá? Então ele quer saber a potência do forno de micro-ondas. Ah, professor, não sei, que questão difícil. Nem é difícil. Você vai ver que é uma questão relativamente simples, basta ter as ideias bem organizadas na cabeça. Tá? Então vamos lá, como é que a gente começa uma questão assim? Eu vou escrever aqui para vocês a definição de potência. Né? Potência é a quantidade de calor transferido, né? Dividido pelo tempo que demorou para transferir, certo? Olha, nessa questão, metade dela a gente já tem os dados. E pensa só, quanto tempo o micro-ondas ficou lá dentro do forno sendo aquecido? Tempo é o eixo horizontal, né? Se você observar bem, ele fica lá dentro sendo aquecido por 30 segundos, ok? Por 30 segundos. Então esse ΔT aqui de baixo, que é tempo, vale quanto nesse caso? Ele vale 30, né? Ficou 30 segundos lá dentro sendo aquecido, só pode valer 30. Então repara que para calcular a potência eu tenho que dividir o Q pelo ΔT. O ΔT eu já tenho. Agora falta a gente descobrir quem é esse Q aqui, quem é a quantidade de calor que o chocolate recebeu ao longo dos 30 segundos. Bem, não está dito isso de maneira tão explícita, tá? A gente não sabe, a princípio, qual é a quantidade de calor que o chocolate recebeu. Mas dá para calcular. Dá para calcular usando aquela equação de sempre da calorimetria. Como é que eu faço isso? Vou fazer aqui embaixo. Se você lembrar, Q é igual a M vezes C vezes ΔT, certo? Lembrando que esse T é maiúsculo é de temperatura e esse minúsculo é tempo. Tá? Esse Q que aparece aqui na fórmula é esse mesmo Q da outra fórmula aqui em cima, que é a quantidade de calor que o chocolate absorve. Nesse exemplo é chocolate, né? A gente precisa calcular o valor desse Q para botar aqui e continuar fazendo o cálculo da potência, tá bom?
Mas para calcular o calor, a gente vai usar a fórmula de baixo. Então, pois bem, a quantidade de calor, ela depende desses três fatores aqui multiplicados. M é a massa do material que a gente está aquecendo. Nesse problema, ele disse, a quantidade de chocolate que eles põem na sobremesa é 150 gramas, tá? Então não tem muito mistério. A gente vem aqui no lugar do M e põe 150. Okay? Esse C, que é o calor específico, é o calor específico do material que a gente está aquecendo. No exemplo aqui é chocolate, vale 0,6, tá? 0,6 caloria por grama grau Celsius. Então, no lugar do C, a gente vai colocar 0,6. E por último, a variação de temperatura. Ah, professor, sei lá, o cara bota o chocolate no micro-ondas e o chocolate esquenta, mas esquenta quantos graus, né? Variou quanto a temperatura? Bem, para isso serve o gráfico, né, gente? Dá uma olhada aqui. O chocolate começa em que temperatura? Se você olhar aqui o gráfico, ele começa em 10, certo? 30 segundos depois, a temperatura do chocolate aumenta para 50, certo? Então, a temperatura do chocolate vai de 10 para 50. De 10 para 50 é uma variação de temperatura que vale quanto? Aumenta quantos graus? Aumenta 40, concorda? Então, o que a gente vai colocar aqui na fórmula, no ΔT, que é a variação de temperatura, a gente vai colocar justamente esse valor, 40, que é o quanto a temperatura aumentou. Então, eu vou colocar aqui 40. Minha equação está ficando muito rubro-negra para o meu gosto. Puxa para cá. Pronto. E agora a gente tem que fazer essa continha aí, ok? Como é que a gente faz isso? Pessoal, se vocês quiserem conferir, fica à vontade, tá? Mas 0,6 vezes 40 dá 24, tá bom? E isso aqui vai ficar Q é igual a 150 vezes 24. Ficou meio afastado, né? Vezes 24. Vermelho. Vezes 24. E a gente teria que fazer essa conta aqui para poder terminar o cálculo, né? Bem, você pode fazer a conta, ok? E botar aí a resposta, mas eu estou com preguiça, eu vou empurrar com a barriga. Eu vou dizer que o resultado desse cálculo aqui é esse número aí, 150 vezes 24. Você vai entender por quê, porque não é necessário fazer essa conta inteira. Tá? O mais importante aqui, do que o número exato, é a unidade de medida. Quando a gente faz esse cálculo, pessoal, usando o calor específico nessa unidade de caloria por grama grau Celsius, repara que a unidade que está aqui dentro é caloria, certo? Aí quando a gente faz o cálculo do calor, o resultado sai em calorias. Essa quantidade de calor que a gente tem aqui, que é 150 vezes 24, vai dar um número em calorias. Essa é a quantidade de calor que a gente tem. Tá? É esse número que eu vou colocar aqui em cima na fórmula, igualzinho? A resposta é não. Por quê? Porque o cara quer que a gente faça o cálculo da potência do forno em watts, tá? E você precisa lembrar, eu acabei de explicar ali atrás, que o watts é a mesma coisa que joule por segundo, tá bom? Então, na hora que eu fizer esse cálculo aqui, para que a potência saia na unidade de medida watts, é importante que esse calor esteja em joule e não em calorias, certo? Esse calor aqui, ele tem que estar em joule e não em caloria, do jeito que a gente fez. Tá? Então, e aí, né? Como é que eu faço então? Agora a gente vai usar essa parada aqui, ó. Você tem que se lembrar que uma caloria equivale a 4 joules. Então, eu consigo transformar essa quantidade de calor, que está em caloria, em joule. Como? Basta multiplicar por 4. Se eu multiplicar esse número aqui por 4, eu vou obter a mesma quantidade de calor, só que agora em joule, certo? Que é o que eu preciso. Então, repara bem. Eu vou escrever aqui assim, ó. Passando de caloria para joule, tá? Como é que eu faço isso? Eu multiplico por 4. E aí vai ficar assim, né? A quantidade de calor vai ser o número que a gente tinha antes, que é 150 vezes 24, vezes 4. Então vai ficar um número um pouco maior, né? 150 vezes 24, vezes 4. Se eu fizer essa conta toda, vai dar um número enorme, blá, 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 joule. Então a gente tem a mesma quantidade de calor de antes, só que agora em outra unidade de medida, tá bom?
Qual é o número que eu vou colocar lá em cima na minha fórmula para continuar o cálculo? Esse número que eu calculei em preto aqui. Ah, professor, mas você nem calculou, você nem a conta de multiplicação você fez. É, não fiz mesmo. Mas eu vou fazer no final, você vai ver. Eu sou preguiçoso, gente. Se eu puder economizar no cálculo, eu economizo. Então o número que eu vou colocar aqui qual é? Vou dar uma ampliada, né? Não vou não. É 150 vezes 24, não é isso? Vezes 4. Então esse é o número que vai entrar na minha fórmula. Tá? Tá aparecendo 9, né? Deixa eu dar uma melhorada nesse negócio aqui. 24 vezes 4. Certo? Essa conta aqui que eu preciso fazer. Bem, para fazer essa conta, bem, faz do jeito que você quiser, né? A conta é sua, você faz do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil para mim. Como é que eu acho mais fácil? Primeira providência é cancelar o zero de baixo com o zero de cima. Isso torna a conta um pouco mais amigável, tá? Beleza, então aqui em cima sobra 15. 15 dá para dividir por 3, eu sei fazer isso inclusive de cabeça. 15 dividido por 3 dá 5, né, pessoal? Então isso aqui sobra 5, tá? Aí agora a conta já ficou um pouco mais fácil, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 5 vezes 24 vezes 4. Como é multiplicação, eu posso trocar a ordem da multiplicação. Eu posso, se eu quiser, primeiro fazer o 5 vezes 4. Para o resultado que der, eu multiplicar por 24, que é o que eu vou fazer. 5 vezes 4 dá 20, né? Então, ó, esse cara vezes esse dá 20. Então, essa conta, na verdade, é 20 vezes 24, certo? Que é uma conta bem mais fácil. Tá? Por último, como é que eu posso fazer essa conta aqui de cabeça também? Eu vou fazer assim, ó. Eu acho mais fácil assim. 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10, certo? Vezes 24. 10 vezes 24, eu sei fazer de cabeça. Qualquer número vezes 10 é só botar mais um zero aqui no final, né? Então isso aqui vai dar, 10 vezes 24 vai dar 240. Vezes o 2 da frente, certo? 240 vezes 2 é 480. Ok? Então esse é o resultado do cálculo. A potência, tudo isso é potência, né, gente? A potência deu, então, 480. 480 o quê? 480 watts, tá? Essa é a potência do meu forno de micro-ondas nesse exemplo, tá bom? Ah, professor, achei essa conta muito enrolada, você dá muita volta com o número. Ué, não tem problema. Você pode fazer a conta na mão aí, na calculadora, você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá? A maneira como você vai fazer o seu cálculo é muito individual. Você pode escolher o caminho, a forma que você achar mais fácil. Eu estou te mostrando aqui a maneira que eu costumo fazer, tá bom? É uma maneira que a gente não precisa usar calculadora e nem precisa armar a conta para fazer no canto. Dá, inclusive, para fazer de cabeça. É útil fazer assim porque durante uma prova de vestibular, um concurso, onde você não pode usar calculadora e o tempo é um ativo valioso, né? A gente consegue fazer as contas sem sofrer tanto, tá bom? A potência vale 480 watts, portanto, obviamente, letra E, certo? Bem, pessoal, se você sentir necessidade, volta o vídeo, assiste novamente alguma parte dele, né, em que eu estou resolvendo a questão, mas espero que esse vídeo te auxilie aí a fazer os exercícios da lista de exercícios, né, que eu vou passar, tá bom? Então é isso aí, um abraço, até a próxima.